Olá, ser de luz! Chamo-me Sofia Nóbrega e este é o meu podcast Raízes Profundas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e eu estou com uma pessoa de quem gosto muito, que é o António Miguel Freitas, que é terapeuta e formador de constelações sistémicas e familiares, como ele diz, especialista em sanar relações. Procuro. E eu agradeço muito por teres aceito o convite. Basicamente há um tema de conversa que eu tenho sempre com o António em todas as conversas e eu pensei por que não estender aqui ao podcast, que tem a ver com a rejeição dos pais e o quanto isso nos afeta, porque como eu aprendi com o António, nós somos 50% da nossa mãe, 50% do nosso pai, que por sua vez são 50% da nossa bisavó e 50% da nossa avó e 50% do nosso avô, que por sua vez são 50% da nossa bisavó e 50% do nosso bisavô, e por aí poderíamos continuar. E quando acabamos por rejeitar a nossa mãe ou o nosso pai, ou mesmo os dois, pelas infinitas razões, eu aprendi que, seja na área da saúde, seja na área da carreira, seja na área das relações, há alguma coisa que não vai estar bem. E nós muitas vezes podemos rejeitar a mãe ou o pai, cortar mesmo relações, mas muitas vezes também é uma coisa interna que estamos toda a vida em luta e em zanga com o que aconteceu lá atrás. E eu sou a prova disso, que quanto mais a gente estamos em zanga, mais vai surgindo questões no corpo e mais a vida não flui. Por isso a primeira pergunta que eu tenho para o António é de que forma realmente esta relação com os pais e a rejeição de um ou do outro ou dos dois nos afeta a nossa vida, e como é que também podemos fazer para libertar esta zanga, esta luta pelo que aconteceu lá atrás e que muitas vezes continuamos a carregar na vida adulta, continuamente em nós. Então, o que é que podemos fazer? De certa forma é igual para todos, independentemente da história, independentemente do que é que aconteceu. O pai ou a mãe esteve mais presente, menos presente, foi mais carinhoso, menos carinhoso, foi mais adequado, menos adequado, não é, dentro de determinados parâmetros entendidos como bons. O que acontece é que, para nós filhos, o que interessa é sempre a forma como nós tomamos o que aconteceu. E é bom as pessoas perceberem isso e tomarem essa consciência de que aquilo que acontece é só uma coisa. E a nossa percepção sobre o que acontece é também a nossa. E nós temos a ideia, ou a mania, não é? Porque depois trazemos muito para a cabeça, de que aquilo que nós sentimos ou nos apercebemos que aconteceu é a verdade. Mas aconteceu mesmo. A minha mãe era assim, o meu pai não sei quantos. Na tua perspectiva aconteceu. Ninguém pode dizer que isso é mentira, porque tu sentiste aquilo. Então, se sentiste, isso fica gravado. É tipo uma tatuagem ou uma cicatriz e fica realmente ali. O que é importante? É importante nós percebermos que, efetivamente, será um pai que imigra, não tem que ser forçosamente um pai que abandonou os filhos. Mas eu, como filho, deixei de ter o meu pai presente. Sim. Deixei de ter o meu pai a me ir buscar à escola, a me ir pôr à escola. O que é que eu sinto? Posso sentir abandono, posso sentir rejeição, porque é aquilo que eu senti, é aquilo que eu gravo. Mas o pai foi, e se calhar vai com o coração partido, porque tem uma necessidade, porque não consegue suprir as necessidades básicas da família. Então o que o move, muitas vezes, a maior parte das vezes, para não dizer sempre, é o amor. Mas aquilo que eu senti é rejeição e abandono. Então estas coisas não batem. O que é que as constelações são fantásticas aqui? Que as constelações permitem-nos não é ir atrás e mudar nada, mas é hoje, no presente, tu ires e tomares consciência desta realidade e perceberes que aquilo que para ti é verdade
a tua verdade que ficou registada, afinal tem outras leituras. Afinal pode ser visto de outra perspectiva. Eu gosto muito deste exemplo simples que é, eu estou a ver ali, tu estás a ver aqui. Eu tenho uma perspectiva, tu tens outra. Aquilo que acontece ali, tu não estás a ver. Mas a verdade do que está a acontecer aqui inclui o que está a acontecer ali que tu não estás a ver. E inclui o que está a acontecer aqui que eu não estou a ver. Sim. Então tudo é uma questão de perspectiva. Como é que se resolve isto? Primeiro tomando consciência disto, e tomando consciência é uma consciência que vem daqui para aqui, muito posso sentir, e depois procurando de alguma forma transformar o registro que fica aqui. Isso também é uma escolha. Há pessoas que se agarram à dor, há pessoas que se agarram às suas certezas e também não as querem largar, não é? Ficam ali, mas Sim. é assim, a minha mãe não presta, não sei o quê, o meu pai isto, o meu é aquilo. Ok. Sim. E aí não há muito a fazer, mas, por norma, quando a pessoa, todos no fundo queremos estar melhor. Pode a dor estar tão acirrada que não nos é fácil. E não é fácil para ninguém. Eu não sei se é mais para um ou menos para o outro. Cada um terá a sua dificuldade. E eu também, aproveitando para dizer, não sei se uma pessoa, por exemplo, que é abusada sexualmente tem um trauma maior do que uma pessoa que o pai emigrou. Não sei. Porquê? Porque se eu não fui abusado sexualmente, aquilo que me pesa é aquilo que me dói. E então aquilo que me dói, a minha dor, eu não sei se é maior do que a da outra pessoa. Para mim o que eu vejo é, todos nós temos dores. Sim. E cada um tem as suas. Na prática vai bater tudo ao mesmo sítio. Não é? Temos as 5 feridas, o abandono, a rejeição, a traição, por aí vai. E tudo se resume um pouco a isto. E todos nós, de alguma forma, temos todas. Mas há sempre uma ou duas que estão mais evidentes. E são aquelas que podemos levá-las de estimação para a vida toda e morrer com 80 ou 90 ou 100 anos com aquela situação, ou podemos fazer uma escolha de nos ir apaziguando com isso, porque isto, quando se fala de resolvi o meu problema, no meu entendimento, eu não sei bem o que é uma resolução de um trauma desse tipo, de uma dor desse tipo. Agora, o que é a minha convicção é que é possível nós irmos fazendo um caminho e irmos dissolvendo, irmos transformando, ir mudando a forma como olhamos para aquela situação e ela deixar de ter este tamanho, sim, que nos diminuindo. ocupa a visão toda, não é? Ficamos ali embrulhados, Sim. ou naquela lealdade, ou naquela dificuldade, e vai-se dissipando, vai perdendo força, e eu vou podendo começar a viver desde o meu adulto e não desde a minha criança. Porque eu já posso acolher a criança, já posso cuidar dela, já não estou tanto à espera que venha o pai ou venha a mãe, e que depois vamos projetando para as outras relações. Depois projetamos, queremos que o companheiro ou a companheira nos salve, ou vamos projetar e queremos que o professor, ou pomos a responsabilidade no presidente, ou no chefe, ou na chefe, e então andamos aqui depois nestas dinâmicas Sim. que vão multiplicando o problema, e que não encontramos solução a olhar, nem a interpretar, nem a pensar sobre isto. É porque tudo começa daí. Se nós não curarmos, não resolvermos isso, por exemplo, como isto são as figuras de autoridade, as grandes figuras de autoridade da nossa vida, se nós não resolvermos, ok, eu fechei as portas, não quero mais ver isso, mas depois acabo por ter um problema com o meu chefe, que é uma figura de autoridade, ou com o marido, se Claro. vai só transferindo para outra Companheiro, pessoa. companheira, porque é exatamente isso. O pai e a mãe, tu disseste bem, são por um lado são figuras de autoridade, porque eles vieram antes e são eles que nos dão vida e ganham automaticamente uma autoridade. Mas o meu pai bebe muito e não sei o quê, que autoridade é que ele tem? Tem sempre uma, que é inequívoca, deu-te a vida. Portanto, essa autoridade ele tem. E, portanto, é algo que, no meu entendimento, nós fazíamos bem em agradecer isso. Pelo menos, não é? Que é para tomarmos a vida. Porque nós só conseguimos refilar, só conseguimos ter opiniões, só conseguimos ser muito espertos, muito inteligentes e muitos contestatários dos pais,
porque existimos. Sim. Se nós não existirmos, não é? Já não há essa contestação. Se eu não existir, já não estou aqui, já não penso, já não olho para os meus pais, já não os julgo, portanto, tudo isso. Então, começa tudo por aí. Depois, os pais também são as primeiras referências. Mas o meu pai morreu cedo. É uma referência por ausência. Não é uma referência por estar presente, é uma referência porque não está presente. Então, para mim, se calhar os homens abandonam. Se calhar para mim, os homens, porque é aquela referência que fica e é inconsciente, os homens não são de confiança, não é? Porque podem-se ir embora. Eu posso me entregar, posso amar muito e tal, e eles depois podem ir embora, por exemplo, não é? E por aí vai. E então, eu levo isto para o trabalho, eu levo isto para as minhas relações amorosas, levo isto para as minhas relações pessoais e vou viver a partir desses lugares. A mãe é a mesma coisa, não é? É a mesma situação, o mesmo exemplo, a mesma referência. Para mim, o que é feminino? A primeira referência de feminino é a minha mãe. Seja para um homem, seja para uma mulher. A primeira referência de feminino, e o pai também. E nós precisamos de ambas, porque um homem e uma mulher têm sempre masculino e feminino. E depois, onde é que está o equilíbrio? É na dança dos dois, neste entrelaçado dos dois. Porque uma mulher precisa de masculino para se defender, precisa de masculino para avançar, precisa de masculino para... Exatamente. Mas também precisa de feminino para ser criativa, precisa de feminino para ser nutridora, precisa de feminino para ser um monte de coisas. Portanto, o homem é a mesma coisa, não é? Porque os homens também têm criatividade. Se eu não me for buscá-la ao meu feminino, não existe criatividade. Sim. Com o masculino é muito mais fixo, não é? É muito menos imaginativo. Portanto, os homens, para serem criativos, têm que ir buscar ao seu lado feminino. E por aí vai. Portanto, isto é uma dança constante. Por acaso, isso é das coisas mais bonitas que eu vejo em ti. E eu acho que ajudou-me também muito a pacificar, porque o António, eu já fiz algumas constelações contigo e eu acho que o que eu vejo é tu estás enraizado no teu masculino, por isso o masculino é o que está ali a guiar, mas ao mesmo tempo tu fluis no teu feminino de uma sensibilidade que o que estás a ver representado te faz-te emocionar, e eu acho que isso por acaso foi das coisas mais bonitas que eu já vi, porque nós ainda vivemos numa sociedade que é muito raro ver um homem chorar ou se emocionar, e é bonito ver essa polaridade que todos temos do masculino e do feminino na sua graça, que é o que faz acontecer é o masculino, ali naquele momento, na vida, ir para a vida, o fazer, o empreender, a ação, mas depois tudo o que faz fluir das emoções, do sentir, do viver é o feminino. E eu acho que isso por acaso é super bonito em ti, porque nota-se que está trabalhado. Não sei se foi uma coisa que tu também fizeste um trabalho para, se já era mais natural em ti, olha, nem tinha pensado ir por este caminho. Exato. Primeiro agradecer-te por essa observação, porque é sempre bom nós nos reconhecermos pelo olhar do outro, porque muitas vezes demais, e eu agora venho de uma sessão de Reiki em que falámos exatamente disso, que é se eu, tu, qualquer um de nós, se nós não nos validarmos a nós próprios, se nós não nos amarmos a nós próprios, se nós não cuidarmos de nós próprios, a vida não vai fluir. Porque agora já não dá para esperar pelo pai e pela mãe. Já não faz sentido estar à espera do chefe, estar à espera que venha o salvador, estar à espera que venha o companheiro, a companheira, resolver, porque como eu tenho esta relação com esta pessoa fantástica, é que a minha vida vai ficar boa. Não. E aquela pessoa se morrer, aquela pessoa se sair da nossa vida por algum motivo, às vezes até contra a sua vontade e contra a nossa, como é que eu fico? Portanto, a única pessoa que está 24 horas por dia, 7 dias por semana contigo, és tu. Por muito próximas que sejam as relações, quando vais à casa de banho, quando vais não sei o quê, quer dizer, Sim. Há sempre momentos em que tu estás sozinho, não dá para estar, não somos siameses, então, e mesmo sendo siameses, há sempre uma individualidade, embora haja aquela colagem. Então, é isso, é mesmo preciso, perguntaste-me se já era uma característica minha. É natural, algumas características seguramente já seriam minhas, mas isto é preciso nós ganharmos cada vez mais consciência disso e
tu dizes isso, e tal, não sei o quê, e vês uma pessoa equilibrada e eu vejo ainda tanto para fazer. Sim, mas isso é sonho. Percebes? E depois, se calhar, sou super crítico comigo e nem consigo ver aquilo, por exemplo, que tu estás agora a dizer que vês em mim, a trabalhar e tudo mais. Então, é isto. Todos nós temos os nossos temas e aquilo que tu vês hoje em mim é fruto de um trabalho, claro que é sempre, não é? Mas é fruto de um trabalho, também olha, fiz agora 57 anos, portanto já são uns aninhos e são 20 e pelo menos acho que 22 a olhar para estas coisas. Comecei com a inteligência emocional e depois foi e as constelações têm feito parte desse caminho, grande parte desse caminho. Por ter ressoado tanto comigo e por me ter ajudado tanto, teve tanto impacto em mim que eu depois dei continuidade e fui estudar e fui, não é, me capacitar de alguma forma para poder também levar isto a mais pessoas, porque realmente ressoou em mim e para mim é uma verdade tão grande que eu quis levar a outras pessoas. E por isso, hoje em dia, é o que faço. É o que faço com os meus conflitos internos, naturalmente, mas é aquilo que me ajudou a perceber a vida com outros olhos. Porque nós vimos a vida primeiro da forma como o pai e a mãe nos trazem, não é? Pelas referências que são, a forma como eles vivem, é a forma como tu vês a vida. Não é? Parece que é assim, só que acontece. Depois tu vais crescendo e vais percebendo e vais olhando também, os avós também podem viver daquela forma ou de formas diferentes, os amigos, os vizinhos, os colegas, os professores e a vida vai se abrindo. Sim. Mas claro que aquilo que fica primeiro, aquilo que marca primeiro, é como uma folha de papel em que se faz um risco e depois se apaga, aquilo que marca primeiro é a influência de pai e de mãe. A influência de casa, a influência daquele meio ali à volta de ti, os irmãos. E mesmo sem eles terem estado. Por exemplo, a mãe que deu só a vida e depois morreu, ou que abandonou pela razão que tiver sido, ou o pai que deu a vida e não quis saber, está lá em nós. Está. Até porque, e ainda bem que falas por aí para irmos buscar uma outra dimensão do sistémico, das constelações, que é, para além disto que é visível, nós trazemos todo um conjunto de informação não visível que tem a mesma força e a mesma influência também sobre nós. Porque trauma não é só aquilo que me acontece depois de eu nascer. Não sei. Trauma, eu posso estar na barriga da mãe e já estar traumatizado porque, por exemplo, a minha mãe apanhou um susto quando estava grávida. Ou não queria... Exatamente. Ou a relação filhos, com o meu pai foi traumática. Estava difícil e brigavam ou outra coisa qualquer. Ou, pronto, a minha mãe estava grávida e soube que a melhor amiga dela tinha morrido e tal, portanto ali vem uma tristeza, vem isso aqui. Claro, tudo. Mas também antes, para a minha mãe existir, como tu disseste no início muito bem, existem os pais dela, os meus avós maternos. E depois existem os meus bisavós maternos. Avós já são 2, depois bisavós são 4, depois são 8, depois são 16, depois são 32. Só de um lado. Isto depois multiplica-se porque o lado do meu pai tem a mesma realidade. E eu sou fruto, e tu e todos, somos fruto dessa gente toda. E somos fruto dos sofrimentos, portanto, as dores, os sucessos, os insucessos, as alegrias, as frustrações, os sonhos não vividos, tudo isso passa. Por isso é que, por exemplo, um pai que, sei lá, imagina, não estudou, se calhar quer muito que os filhos estudem. Mas se calhar o mais importante para os filhos não é assim estudarem tanto, mas é importante para ele, porque ele tem essa frustração, ele tem essa dor de não ter conseguido ou de não ter feito. E então projeta. E os pais muitas vezes tentam fazer com os filhos o que eles não conseguiram. Seguramente, não é muitas vezes, é sempre. É sempre. Depois é mais consciente, menos consciente. E isto ainda se percebe, mas depois há outras coisas que ainda são mais invisíveis, que nas constelações fala que são as lealdades inconscientes. Sim.
e que nos fazem seguir padrões, que nos fazem seguir por amor, todos nós vamos fazer isso por amor, Sim. é um amor inconsciente, porque há uma necessidade, consciente ou inconsciente, de honrar as nossas origens. Então, imagina, diz. Porque eu sinto que muitas vezes nós tomamos aquela questão de eu vou ser o mais diferente da minha mãe, porque eu não quero ser igual a ela. Mas é quando nós acabamos por ser o mais iguais. Às vezes não exatamente nas mesmas coisas, mas está lá a forma de viver e eu acho que a referência é a mesma. Sim. E às vezes, é interessante isso que tu disseste, porque é exatamente isso. E às vezes, quando tu tens como referência a mãe e diz assim, a minha mãe é muito julgadora e, portanto, eu senti muito esse peso e não sei o que mais, e eu não gosto nada de quem julga e eu não vou julgar e tudo mais. O que é que tu estás a fazer? Tu estás a viver, a tua referência é sempre a mesma, só que tu vais para o lado oposto. Só como pensas que não estás a ser julgadora, já não estás a seguir a mãe, mas estás, a tua referência é sempre a mesma. Portanto, aquilo que tu queres, que é te distanciar daquela referência, tu estás a fazer, mas por oposição. Portanto, onde é que está a referência? Na mãe. E nós, desde um lugar às vezes que normalmente chamamos de soberba, de orgulho, achamos que estamos a fazer melhor e vamos para o outro lado. Depois o que é que a vida, e depois a vida acaba por nos trazer, até podemos estar a conseguir fazer melhor, mas estamos a fazer por arrogância. Estamos a fazer porque achar que tu fizeste mal. Então, como tu fizeste mal, quase como eu vou-te demonstrar. Eu não quero ser igual a ti. Não quero ser igual a ti e vou-te demonstrar como é que se faz. Estás a ver? É assim. Vem destes lugares. Então, quando vem deste lugar, a vida acaba por te puxar o tapete. A vida acaba por trazer assim umas bufetadas. Para quê? Tu não és obrigado a gostar de que a mãe seja julgadora. Não é isso. Mas é aquilo que... Nem a concordar. Nem a concordar. Aquilo que a vida te pede é que tu... Vai para além de aceitar, não é? O Bert Hellinger fala em tomar a mãe ou tomar o pai. Tomar é tudo. Mas pronto, assim de uma forma mais comum... Tomar do nosso coração, tomar dentro de nós. Vamos falar em aceitar, só que é uma oitava acima, ou duas, ou três. Então, mas vamos falar em aceitação, que é mais fácil para o entendimento comum e geral. Se tu não aceitas aquela mãe, tu estás a rejeitar metade de ti. Se tu não aceitas aquele pai, estás a rejeitar metade de ti. Se tu não aceitas aquela mãe, estás a rejeitar metade de ti. Porque é que eu inverti? Porque direita representa o masculino e esquerda representa o feminino e, naturalmente, a nossa direita está associada a pai e aqui, naturalmente, também está associada a mãe. Exemplo, quando tenho uma coisa, é sempre do lado esquerdo. Sempre com a mãe. Sempre com as emoções, sempre com o feminino. Exatamente. E nós achamos que é coincidência, que isto é tudo tontice. Não é. E se estivermos atentos, começas a perceber que padrões, é isso. Padrões do próprio corpo. Claro. E naturalmente, tu não quer dizer que tu não tenhas temas com o pai. Claro. Mas o que é que está mais presente na tua história? A mãe. Porque o pai faltou cedo, como o pai faltou cedo, ficou ali num lugar um bocadinho endeusado. Não é? Como faltou, sim, isso também é muito interessante como falar, faltou se ele tivesse aqui, que oportunidade, seria tão bom, sim. Poder dar um abraço, poder reviver, poder não sei quantos. E então, não houve o desgaste do dia-a-dia, não é? Não houve o lidar verdadeiro, então é muito mais fácil de colocar num sítio acima e a mãe que esteve lá e que a gente viu as feridas todas. Foi a mãe que te disse que não, foi a mãe que te disse para arrumares o quarto, foi a mãe que te disse que não podias sair, foi a mãe que te disse que não podias ir, foi a mãe que te disse que não podia comprar aquilo que tu querias. E, portanto, a mãe passou a ter este tamanho de chata, de maçadora, de controladora. Bom, ok, com as características que ela tem, ou que tu sentiste que ela tem. Mas a mãe aqui também está a pagar um preço de ter estado lá. E isto é amor. Porque a mãe podia ter suicidado, por exemplo, não é? E ter fugido. Há sempre outra não vez, resolvia sim. nada. Mas a verdade é que ela não teria estado presente para ti. E tu, ficavas aí, entregue à sociedade, ou entregue a uma instituição, ou entregue a um tio ou uma tia que se calhar até nem lhe apetecia e ia fazer aquele favor, digamos assim, de cuidar. E tu acabas por ter uma mãe que
teve presente, que pagou um preço, que também ficou sem o marido, não é? E esse marido veio antes de ti. Foi uma escolha que ela fez. E de repente, o chão foge, tenho filhos, estou sozinha. Isto era para repartir a responsabilidade, não é? O peso e tal, e depois de repente estou sozinha. E ela esteve. E o que é que ela fez? O melhor. Como todas as mães. Eu não preciso conhecer a tua, nem tu precisas conhecer a minha, nem a de ninguém, para saber que... Porque depois, e isto é mágico, quando é que isto depois ainda aparece mais evidente? Quando nós temos filhos. Quando nós temos filhos... Pois tu já estás nesse caminho. Quando nós temos filhos, os filhos surgem e começam-nos a mostrar a dificuldade que é educar, a dificuldade que é as relações em casal, não é? Independentemente das nossas escolhas, não é? Ser uma mulher, ser com um homem, que não é fácil. E então, quando tu cais na real da dificuldade que é, por um lado é simples e por outro lado é complexo, a vida, o educar, que tu olhas para os filhos e dizes assim, mas eu não sei, eu também tenho dúvidas, mas tu mesmo com dúvidas tens que decidir, tu mesmo com dúvidas tens que seguir. E és pai e mãe com dúvidas mesmo. E tomas decisões e fazes o teu melhor. E onde é que tu vais buscar? Às tuas raízes. Como é que a minha mãe fez comigo, como é que o meu pai fez comigo, que são os teus avós. Como é que a minha avó, que já são os teus bisavós, como é que o meu irmão, como é que o meu tio, como é que o meu professor, são as tuas referências. E tu, se tens as referências, por exemplo, de ter nascido na Madeira, não dá para tu teres as referências de ter nascido na China. Claro. Não dá. Se tu tens as referências, porque quer estejas mais ligado ou menos ligada, se tens as referências do cristianismo, que tu quer queiras, quer não queiras, estão aí, não é? Sim. E entram, nós dizemos coisas como, se Deus quiser, até amanhã se Deus quiser, não estás a pensar, aquilo é algo que está entranhado, sim. Está entranhado. Sim. Mas eu nem vou à igreja, mas eu nem acredito, ou eu não leio a Bíblia, eu não sei o quê, não me rejo por essas regras, mas dizes estas coisas. E porquê? Porque está entranhado. Então nós somos isso tudo. Claro que se tu tivesses nascido em África, se eu tivesse nascido na China, tínhamos influências, a nossa alma podia ser a mesma, não é? Mas nós teríamos, quer dizer, já não seria a mesma porque esta veio cumprir e fez esta escolha de ser madeirense e de ser homem nesta vida, crescer aqui, com estes pais e tal. Mas o que eu queria dizer é uma possibilidade diferente, influenciada por realidades diferentes. Então isto é interessante porque é tão complexo quanto isto, mas depois também é tão simples quanto isto. Quando nós percebemos que a vida é muito mais simples e tem esta base, e que se eu realmente não honrar o pai e mãe, e honrar o pai e mãe é agradecer-lhes a vida, se eu não tiver mais nada para agradecer, já agradeci tudo. Mas algo que eu sinto que eu gostava que ficasse claro, porque quando tu falas nisso, e sobretudo se não tivermos um bocadinho por dentro também das constelações e de toda esta vida, do desenvolvimento, parece um bocadinho que nós agora temos que chegar a casa, até pode ser, se isso vier de um sítio de... Se vier daqui, sim. Fantástico. Mas muitas vezes não é necessariamente sequer isso, é uma aceitação mesmo interna de eu posso nunca mais, imagina, o meu pai já partiu, a minha mãe já partiu, eu posso nunca mais os ver, mas é eu dentro de mim ter essa aceitação de que eles realmente fazem parte de mim, do meu corpo, de quem eu sou. Porque a rejeição pode ser externa, mas muitas vezes caminha mesmo internamente. E é isso que eu queria ficar, porque às vezes parece realmente uma coisa, ok, eu agora vou chegar ao pé da minha mãe e eu vou dar beijos nos pés e agradecer. Sim, mas às vezes esse movimento de reverenciar é só interno. Pode ser externo, claro, mas é interno. Se ele for interno, ele vai se refletir no externo. Mas o meu pai já morreu. Por exemplo, o caso dos meus. O meu pai já morreu, a minha mãe já morreu. Eles morreram aqui, fisicamente, não é? Esta folha também já morreu. Sim. Mas ela vai nutrir o terreno. Ela vai continuar numa reciclagem. No nosso caso, o que é que acontece? O meu pai já morreu, mas se 50% de mim é pai e 50% de mim é mãe, o meu pai e a minha mãe que já morreram continuam vivos. Dentro de mim. Enquanto eu estiver vivo, eles estão aqui, também vivos. Eu tenho 2 irmãs vivas. E então, se eu tenho 2 irmãs,
Por isso deixa só dizer quão pesado é quando o estamos a rejeitar, porque se é aqui dentro, quão Todos os pesado dias é. tu estás a tentar tirar um bocado de ti que não sai. Sim, Então, ou a bater. exatamente. E claro, depois, por isso também vêm as doenças, vem toda uma série de coisas, vem a escassez, porque a escassez não é só dinheiro, mas também se materializa em dinheiro e no material, na casa, ou não ter casa, essas coisas todas. Então, ajuda-me que eu perdi. Eu também já não me lembro, mas tu ias tomar outro caminho. Já me lembro. Então, o pai e a mãe que vivem em nós, mas se eu olhar para o meu filho, não é? Eu consegui dar vida ao meu filho, naturalmente, porque também escolhi uma mãe para ele, escolhi uma mulher e consciente ou inconscientemente e com ela construímos a vida do meu filho, do nosso filho, mas do meu lado, eu só consigo ter um filho porque eu tenho vida, e eu só tenho vida porque eu tenho pais. Então, os meus pais vivem no meu filho. E amanhã vão viver no meu neto também. Claro que isto vai se diluindo, 50% é pai, 50% é mãe, no meu filho já é 25% o meu pai, 25% a minha mãe, que são os 50% meus. Depois amanhã num neto já é 12% e meio. E claro que isto vai se diluindo. E claro que o impacto que nós temos e que os outros têm em nós, que vieram antes, vai se diluindo. Por isso é que se diz que nós somos influenciados por 7 gerações e influenciamos até 7 gerações. De uma forma direta, de uma forma mais efetiva. Claro que há uma influência, não é? Sim. Eu, na 8ª, 9ª, 10ª geração também me influenciou. Só que já é uma influência que já se diluiu muito no tempo e em muitas pessoas pelo caminho. Então é isto, é que nós ganhamos consciência que não chegamos aqui do nada. Nós chegamos aqui porque há este caminho. Há milhares e milhares de anos, gerações atrás de gerações, a fazerem um caminho. E isto, sempre que nasce uma geração, por norma, é mais evoluída do que a geração anterior. Vai ser sempre melhor, entre aspas, sim. Exatamente, Mas tem é o mais que se quer. capacidades. Sim. Tem mais capacidade Mais instalada. entendimento, mais... Exatamente, maior abertura, mas tu só tens mais abertura porque alguém antes veio abrir caminho. Eu gosto muito da dúvida. metáfora de tu entras numa floresta virgem. Quem vai à frente tem sempre muito mais trabalho. Vai com uma katana na mão, percebes? Vai transpirar porque tem que abrir mato. Se não abrir, não consegues passar. Claro. Depois, quem vem atrás também vai ajudar a afastar o mato, a afastar galhos, se calhar ajuda também o da frente e tal, mas quem vem em terceiro lugar já tem um caminho. Está mais aberto, está mais fácil. Quem vem em quarto, em quinto, em sexto, em décimo, se calhar eu em décimo vou, estás a perceber? Não Já tem que afastar nada, sem está tudo esforço. Os aberto, outros vão a sim. transpirar, vão a trabalhar, vão, não é? Arranhados com as silvas, com isto, com aquilo, e eu venho atrás a usufruir. Yeah. E isto é o que acontece na vida. Os pais vêm à frente e andaram e fizeram. Imagina, quem descobria madeira, não é? E abriu e tal, e construir e tal. O que tiveram que passar para chegar aqui. E eles estão no nosso sangue, como madeirenses. E se nós não honramos isso, que direito quase é que temos de usufruir? Hoje, de estradas, de casas, de... Estás a ver? A rede de levadas, as pessoas que morreram em derrocadas, em não sei o quê, que caíram daqueles penhascos e tudo mais, porque estavam a picar a rocha. Para nós hoje termos uma rede de levadas, que ainda hoje usufruímos dela, séculos depois, feita com as condições que eles tinham na altura. Hoje em dia temos máquinas, temos, não é, capacetes, luvas, essas coisas todas, e na altura era como era. O sofrimento, a dor. E nós somos fruto disso tudo, e então que honremos isso. E isso vem através de pai e de mãe. Porque se os nossos pais também honrarem os pais e mães, e claro nós os avós e por aí vai, podemos o quê? Ficar inteiros. É quase que ganhar o direito de viver. Era isso que Só quando tu fazes isso. Porque só quando tu fazes isso é que estás inteira. Tem a ver com ir para a vida e viver realmente a vida. Exatamente. É o melhor que podemos fazer por Claro. eles. Isto tem muito a ver também com a liberdade. Se nós podemos ser um bocadinho mais livres do que eles foram, a vários níveis,
também os estamos a honrar. É isso que eu sinto. Se eu for um bocadinho mais feliz do que eles foram, ou seja, porque às vezes temos essa culpa, não vou ser feliz porque a minha mãe não foi feliz. Trava-nos. E é precisamente o oposto. Quanto mais eu trabalhar por mim, quanto mais feliz eu for, quanto mais livre eu for, primeiro só estou a ser porque elas começaram o caminho e realmente eu estou a honrar algo que elas não puderam ser, que elas não puderam fazer. Claro. Se as mulheres da tua família, na tua pessoa, puderem ser mais livres, puderem ter mais voz, não é? Tu estás a honrar. Agora imagina o bonito que é tu fazeres isto, em vez de ser em rejeição à mãe, em rejeição ao que recebeste, se puder ser, tu não pudeste ser mãe, mas eu posso ser. Então, eu honro-te e eu honro o feminino que eu recebi de ti, podendo colocar a minha voz, mãe. E desta forma eu escolho honrar-te, porque tu não pudeste, porque tu tiveste essa dificuldade, porque tu não conseguiste, ou porque tu tiveste mais dificuldade do que eu, porque eu agora vivo numa época em que se pode falar mais à vontade. Tu, na altura, se tentasses ter uma opinião, se calhar eras muito mais castrada do que eu fui. E eu só vejo que eu fui castrada e eu não estou a ver o que tu foste castrada. Então, as constelações e o sistémico permitem-nos isto. Permitem-nos, normalmente, termos estas tomadas de consciência e é aí que dilui, é aí que dissolve, é aí que tu... E depois de teres percebido aquilo, depois de teres visto aquilo, já não consegues olhar para a mãe ou para o pai da mesma forma. Eu também sinto que vem muito de ver às vezes a dor da mãe, a dor da avó, ver o abuso que ali houve. Eu sinto que realmente também vai ajudando a que essa dor vá sendo libertada, porque realmente vimos que eu tive dor, mas se calhar nem chega tanto ao quanto de dor ela passou, ao quanto de fome ela passou, ao quanto de escassez ela passou. Exatamente. Pelo menos vai ajudando. Porque nós achamos que sabemos o que é que aconteceu com os nossos pais e não fazemos a mínima ideia. As constelações trazem isso. E conseguimos perceber que aquele pai, por exemplo, também perdeu o pai cedo. Ou que aquele pai tinha um pai que na sua dor lhe dava sovas de meia-noite. Isto é tudo dor. Se nós vamos perpetuar a dor, mas eu nunca bati no meu filho, então és melhor que o teu pai, é isso que estás a dizer. Estás a ver? Aqui, mas não é porque tu nunca bateste no teu filho que tu és melhor, porque se calhar, se tu nunca bateste no teu filho e estás a fazer isto desde um lugar de julgamento em relação ao teu pai que te bateu, que foi mau, que foi assim, que foi assado, se calhar nunca vais conseguir tomar esse masculino do pai e passá-lo para o teu filho. E se ele for homem, por maioria de razão, claro que se ela for mulher também é importante, mas se for homem, por maioria de razão, estás a não conseguir passar o masculino, porque o masculino só se ancora... Isto é tão profundo, porque às vezes achamos que estamos a fazer melhor, então qual é o caminho desse ponto de vista? Por exemplo, desse pai que, ok, eu não vou bater porque o meu pai bateu-me e não quero levar isso para o meu filho, mas vem de um sítio de julgamento, então como é que eu... Qual seria a melhor via nesse sentido? Olhar para o pai e dizer assim, olha, tu, pai, primeiro, agradecer a vida. Isso aí não há volta a dar. Eu só existo, só vou poder fazer diferença, só tenho um filho, não sei o quê, porque eu tenho um pai e porque eu recebi a vida. Depois, é olhar para este pai e apaziguar-me com isso e dizer-lhe, um pai, para fazer o que tu fizeste da forma como tu tiveste, devia estar numa dor imensa. Só podes. Porque alguém que reage desta forma, raivosa, não é? Pesada, densa, é alguém que não está pleno, que não está leve, que não está harmonizado, que não está amoroso, e isto vem de lugares de dor. Então, enquanto eu não conseguir olhar para a fonte de vida, a minha fonte de vida, com amorosidade, com abundância, a minha vida vai estar influenciada por isso, porque eu próprio não estou inteiro. Há ali uma parte de mim que, eu tomo a vida, mas eu não tomo as sovas que apanhei. Mas as sovas estão lá. A vida pede-nos sempre verdade. E eu tenho que tomar a vida e tenho que tomar as sovas. Agora, eu a vida agradeço, eu as sovas, eu não preciso propriamente de agradecer, gostei tanto daquelas sovas que tu me deste. Não é por aí. Mas eu tenho que tomar a vida, agradecê-la e registar e não rejeitar o resto que foi verdade. Se eu apanhei
sovas, as sovas estão em mim. Ou seja, se tu passas por um acidente, não dá para tirar o acidente da tua vida. Se tu passas por uma relação que foi mais difícil, não dá para tirar essa relação da tua vida. Tens que honrar essa relação porque ela aconteceu. Então o que é que acontece? Mas essa relação também te tornou mais rica. Esse acidente tornou-te mais rica porque te trouxe informação e moldou-te. Ok? Ou seja, são cicatrizes de vida. E a cicatriz não dá para tirar. Ela pode ficar mais bem costurada, ela pode ficar mais bem disfarçada, mais diluída. Sim. Ou menos. Mas ela está lá. Não dá para tirar. Este facto, as sovas são cicatrizes. Então, tu, hoje, se apanhaste 50 sovas, tu és fruto também disso. Tu só vais poder estar inteira com sovas e tudo. Não dá para tirá-las. Da mesma forma que não dá para tirar o acidente, da mesma forma que não dá para tirar, sei lá, estudaste, fizeste uma licenciatura. Agora é como se não tivesse feito. Não existe. O como se não tivesse feito não é verdade. Porque tu fizeste. Está no teu caminho. Está no teu caminho. Está aqui. É uma aprendizagem. É uma informação. Podes ir lá. Podes ter mais ou menos noção de que vais lá buscar mais ou menos informação, de que impactou mais ou menos na tua vida, mas faz parte do teu caminho. Então a vida pede-nos esta verdade. Como é que se faz? Mas então agora como é que eu resolvo isto? Primeiro estou-me consciente disto tudo. Isto é um caminho. Isto é um caminho. Se vai durar 2 anos, se vai demorar 20, não sei. Pode demorar a vida toda. Às vezes parece que, ao ouvir, parece que às vezes tira também a força do quão mal aquilo que vivemos, percebes? Às vezes parece que essa é a dificuldade também a fazer esse caminho. Então, mas aquilo que eu vivi foi tão difícil e agora vou só aceitar, então parece que está a tirar força ou... Compreendes aquilo que tu Mas queres? Também a intenção é essa. Repara. Quanto tempo mais é que tu queres que aquilo tenha força? Porque a verdade é esta. Por exemplo, um tema que muita gente se queixa. Não tenho sorte nas relações. Claro. Se eu não tenho sorte nas relações, é logo direto. Como é que eu olho para a relação do meu pai e da minha mãe? Não é? Acho que era uma relação assim. Todos nós temos muitas opiniões. Só nos tira força. Não é? Quanto mais opiniões eu tenho sobre a relação que me gerou, Okay. mais gás tu tiras à tua vida. Porque tu és fruto daquela relação, mesmo que seja com brigas todos os dias. Pois é, eu sou fruto desta relação, não sou fruto de outra. Então, como eu sou fruto desta, quanto mais inteiro tu olhares para aquilo e disseres assim, sou fruto desta relação. Foi o melhor que eles puderam fazer. E geraram a mim. Como geraram a mim, eu agora posso estar inteira, com as sovas, com as discussões, com tudo, e ir para a vida. Enquanto eu não fizer isso, não vai haver fluidez na tua vida. Não vai haver abundância. Porquê? Porque tu não estás abundante. Tu estás a tentar tirar coisas. Ok. E coisas que são tuas, porque aconteceram, porque são verdade. Claro, há a verdade percepcionada e há a verdade acontecida. E como eu disse no início, aquilo que interessa mais é a verdade percepcionada. Sim. Porque às vezes eu podia estar a tentar ajudar uma pessoa e ao tentar ajudar essa pessoa, sem querer empurrei-a e ela caiu, não é? Mas a minha intenção era de ir ajudar. A verdade percepcionada é que eu empurrei, não é? E portanto, aquela pessoa, se não tiver a oportunidade de esclarecer aquilo comigo, vai ficar na dela. E vai ficar na dor, e vai ficar incomodada comigo, e vai ficar zangada, e se calhar nunca mais fala comigo e tudo mais, e eu não tenho possibilidade de esclarecer. Mas a minha intenção era boa, o meu movimento era positivo. Aquilo que me movia era algo bonito, não é? Mas foi percepcionado de uma forma infeliz, triste, pequena. Pronto, então é esta dinâmica. Também é importante as pessoas perceberem que nós, por amor, vamos sentir sempre necessidade de honrar a família. E então, se não honramos, não gosto muito, mas pronto, vamos dizer assim, nestes termos mais populares, se não honrarmos a bem, vamos honrar a mal. Ou seja, se eu não aceito as minhas origens, se eu não honro a minha família, a vida vai-me dar sovas. De uma forma ou de outra. E vai-me colocar, e eu posso passar a vida toda a não querer, e não fazer, e morrer com 90 anos,
estás a perceber? E nunca ter cedido, nunca ter aceito, nunca ter Estar integrado. na tal zanga, estar na tal luta interna, sim. Uma escolha, ok? Só que isto não é só azar e sorte, é uma escolha. E a maior parte de nós não tem consciência de que está a escolher, não é? Sim. Até há pessoas que dizem, mas eu não fiz nada. Não fazer nada é uma escolha, também. E as pessoas pensam que por não ter feito nada, também não têm responsabilidade. Se não fizeram, é uma escolha, não vou fazer nada, vou ficar aqui. Só que não existe tu seres transparente, não é? Portanto, as coisas estão a acontecer, se estão ali a bater num cão, não é? E se tu não fazes nada, Temos sempre alguma também tens nisso, responsabilidade no que está a acontecer. Porque é que podias ter feito? Olha, sei lá, era um homem grande e não sei o quê, não ias para lá andar à chapada com ele, mas se calhar podias dar um grito, podias, não é? Tentar. Chamar ajuda. Exatamente, chamar ajuda, tentar chamar a atenção da pessoa, tentar-lhe trazer alguma consciência e tentar, não é, que as coisas fossem minimizadas. Se não fazes, tens responsabilidade também naqueles atos. Então, as constelações trazem-nos esta consciência de que consciente ou inconscientemente, vou estar a sempre honrar a família. E depois, por amor, como eu sou fruto desta família, vou estar a procurar reparar danos naquela família e trazer os 3 pilares das constelações que o Bert Hellinger, o alemão que as criou, definiu. Pertença, portanto inclusão, ordem, ordenar, está primeiro o que chegou primeiro, está primeiro quem chegou primeiro, e equilíbrio. Equilíbrio nas relações, em particular entre o dar e o receber. O dar e o receber, que não é só dinheiro. Hoje em dia parece que as coisas se traduzem todas por dinheiro, mas o dar e receber pode ser amor, pode ser carinho, pode ser atenção, pode ser energia, pode ser tanta coisa, claro. E não se traduz tudo por dinheiro. Então, começando pela primeira, inclusão e exclusão. O que é uma exclusão? Exclusão pode ser eu não querer ver aquele pai, considerar que ele não existe na minha vida, estou a excluí-lo. Se eu estou a excluir o pai, voltamos à mesma questão, não estou inteiro e por aí vai. Mas uma exclusão também pode ser uma criança perdida. Porque uma criança perdida... Um aborto. Mas um aborto pode ser, repara, aborto natural, em que acontece, é o corpo que não segura e acontece assim porque a vida assim o quer, e também pode ser uma decisão, não é? Eu estou grávida, ou aquela mulher está grávida e eu não quero que tu tenhas a criança e influencio-te, ou até vou de uma forma abusiva, não é? Influenciar para que tu não tenhas. Ou a própria mulher que toma uma decisão, ou a mãe ou os pais que influenciam para que não tenha e tal, não sei o quê. Pronto. Claro que são situações diferentes, mas eu já vi muita exclusão por crianças perdidas em que não foram uma decisão. Porquê? Porque depende sempre onde é que fica aquela energia, e se fica numa energia de dor, de peso, há muitas mães que perdem uma criança e que se sentem culpadas. Eu não a consegui segurar, se calhar se eu não tivesse ido trabalhar, se eu tivesse ficado a descansar, se calhar se eu não tivesse feito isto, se eu tivesse não sei o quê, se eu não tivesse tomado álcool naquele dia, se calhar, pronto. E podem entrar num loop de autorresponsabilização porque... E então, por amor, excluem. Porque aquilo, como é uma dor, é-me difícil olhar para aquele tema, a perda da criança, e então, como me é difícil olhar para aquele tema, eu não olho. Eu não comemoro ter tido aquele filho. E também tem a questão de nem saber que foi uma perda que nem soube. Também acontece. Mas, ainda mantendo este exemplo, como eu não honro aquela criança, aquela alma, há um excluído na família. Mas ele não nasceu. O conceito de que nasceu... A vida acontece quando o espermatozoide e o óvulo se encontram. Uhum. E, portanto, isso não tem nada a ver com o nascer, o sair da barriga da mãe, seja por parte natural, por cesariana ou assim. Nascer é o momento em que nós vimos para a vida aqui no exterior. Mas a vida começa lá dentro. Então, quando a vida começa... Se a vida é interrompida por algum facto, por alguma situação,
nem que seja porque aconteceu, porque não foi possível dar continuidade e a pessoa perde a criança, há sempre uma interrupção, mas interrupção de uma vida que já existia lá dentro. 3 semanas, 3 dias, 2 meses, não importa. É sempre uma vida. E há muita dor associada a isto, e às vezes inconscientemente também, e há ali uma energia densa, presa, que é importante dissolver. As constelações, sempre que há este tipo de exclusão e que não está a ser considerado, fica claro e normalmente isso desbloqueia alguma coisa e a nossa vida fica diferente. Não se ressuscita ninguém. Claro. Só que, o que é que acontece? Incluiu-se algo ou alguém que estava excluído no sistema. Sempre que se faz isso, fica mais equilibrado. A ordem, sei lá, podes ser a filha mais nova e estares no papel de mãe. Podes ser a filha mais nova e estás a cuidar da mãe. Podes ser a filha mais nova e ser a cabeça não é, da família. Pode ser a quem toda a gente pergunta, é aquela que tem mais influência nas decisões e tudo mais. Estás claramente fora do teu lugar. Por acaso tinha uma pergunta nesse sentido, que é precisamente quando também os pais nos tentam às vezes colocar no sítio de pais. Imagina, a mãe tenta colocar agora a filha no lugar de mãe. Uhum. Como é que a gente também faz para nós próprios ocuparmos aquele que é o nosso lugar? E também lidar às vezes com as cobranças que às vezes os pais fazem, quase como se nós lhes devêssemos tudo por sermos filhos deles. Certo. Então, são 2 questões. A primeira tem a ver com os pais... Ocuparmos o nosso lugar. Exato. Quando, por exemplo, eu sou a filha, mas a minha mãe hoje tenta que eu seja a mãe dela. Claro que vem tudo num nível de inconsciência, mas que é algo que acontece ali no sistema. Certo. E quando nós estamos nesse lugar, estamos em lugares pesados, estamos em lugares difíceis e a partir do momento em que há no sistema familiar que está fora de lugar, normalmente, não é normalmente, pelo menos mais uma pessoa está fora de lugar. Mas muitas vezes implica estarem vários fora de lugar porque um está fora de lugar. E claro está que isso nunca é uma criação só tua. Às vezes é isso, às vezes são os próprios pais que também, nas suas dificuldades, também vão para lugares que nos sugerem ou nos pedem quase que nós cheguemos e avancemos para outros lugares. Primeira coisa, nós quando vamos para outros lugares, ou quando carregamos pesos também que não são nossos, fazemos-lo por amor, não fazemos por consciência, porque às vezes estas decisões são tomadas aos 2 anos, aos 5 anos, aos 10 anos, não é de um lugar de consciência, é de um lugar de amor, em que tu te entregas para procurar que a família se mantenha, para procurar que os pais se mantenham juntos, para procurar que haja mais harmonia. E então tu entregas-te, às vezes, a um papel pesado e falo por amor. Quando tu trazes isto à consciência, é possível reparar isso, é possível trazer harmonia, sem ser por desordem, ou por exclusão, ou por desequilíbrio, desde que esteja incluído, ordenado e equilibrado, pode estar no teu lugar e as coisas fluírem de uma forma diferente. Primeira coisa que muda, a minha consciência. Porque se eu sou a filha, eu sou a filha. Se tu vais para o lugar de filha, não há ninguém que consiga pôr no outro lugar, não é? Portanto, como diz o povo, quando um não quer, 2 não brigam. Tu não queres brigar. Tu não queres brigar, a outra pessoa pode chamar nomes, a outra pessoa pode xingar, a outra pessoa pode vir, pode discutir, pode não sei quantos, e tu podes te ausentar. Sim. E tu não brigas. Também há outra da sabedoria popular que diz: um teimoso não teima com uma parede, não é? Porquê? Porque a parede não responde. E então vai para os mesmos lugares. Portanto, a mãe quer que... Está bem, mas se tu não estiveres aí, o que é importante? É fazer isso de um lugar amoroso, não é? Porque se tu vais, e não vou, porque não é porque tu estás a mandar, não é? Percebes? Aí já estás outra vez em conflito. É aceitar a Mas dificuldade. É que eu estou a aceitar as minhas necessidades e, percebes? É nesse sentido. Eu estou nas minhas necessidades e por isso
coloca estes E limites. é super importante estas regras que ninguém nos ensina. O Bert Hellinger trouxe isto há cerca de 50 anos e eu, para mim isto faz todo o sentido, e isto é uma sabedoria que vem da África do Sul, dos Zulus, essencialmente, foram muito observados por ele quando esteve lá como missionário. São aquelas coisas que nós às vezes achamos que o que é que temos a aprender com uma tribo africana, porque eles são tão atrasados, percebes, em termos de evolução. A minha pergunta é o que é a evolução, não é? Claro. Porque a evolução é porque temos telemóveis, porque andamos de avião, porque sabemos ler e escrever, não sei, é um tipo de evolução, é uma parte da evolução, mas eles são muito mais evoluídos, por exemplo, na conexão que têm com a natureza, no respeito que têm pela ancestralidade, no respeito que têm pelas plantas, e por aí vai. Portanto, eles são sábios numas coisas que nós somos muito incompetentes, e nós temos alguma sabedoria de uma série de outras coisas. Portanto, hoje em dia o que é que se valoriza? O raciocínio, a intelectualidade, o ter muita informação e tudo mais. Será que precisamos de tanta informação? Se as pessoas vissem menos notícias, se calhar estavam mais saudáveis, não é? Só se fala de desgraça. Sim, claro. Só se fala de desgraça. Se as pessoas olhassem para a sua vida, em vez de andarem preocupados com o que é que está acontecendo na Ucrânia, mas então és um insensível, e a guerra e não sei o quê. Não. Posso fazer alguma coisa em relação à guerra da Ucrânia? Não. Agora, se eu puder fazer na nossa relação, se eu puder fazer naquela pessoa em que eu ajudo a atravessar a estrada, se eu puder fazer em relação às pessoas que vêm ter comigo e que eu posso lhes dar uma palavra que os ajude a eles ficarem, olha, mais inclusivos, mais ordenados, mais equilibrados. Isso eu posso fazer. E o que é que eu estou a fazer em relação a isso que está a ajudar na guerra na Ucrânia? Tudo. Estou a fazer a minha parte. Claro. E quanto mais nós estivermos também a vibrar pelo amor, pela luz, estamos a fazer... Todos estiverem a fazer a sua parte. Exatamente. Não existe guerras na Ucrânia, não é? Agora, para ver que caiu mais 30 bombas, que morreu mais 500... Eu sou muito sensível a isso, não tenho gosto nenhum em que estejam pessoas a sofrer. Mas, se pararmos o nosso dia para pensar quantas pessoas é que morrem todos sempre... Todos os dias. Repara, neste momento estão a morrer crianças em África, com fome. Neste momento estão crianças a ser violadas, estão mulheres a ser violadas, estão homens a ser violados. O que é que eu posso fazer em relação a isso? A única coisa que eu posso à distância é emanar coisas positivas, brilhantes, bonitas, não é? Se eu estiver mais amoroso, nomeadamente comigo, já estou a influenciar, já estou... Agora, não é de uma forma direta. A cabeça gostava que fosse ontem, ou hoje, ou já. Não é assim que funciona. Porquê? Não sei. Olha, mas é assim que está criado. É assim que o mundo foi criado, é assim que as coisas, pelo menos no meu entendimento, que as coisas funcionam. Se eu puder estar em paz, estou a contribuir para a paz do mundo. Muito mais do que todas as outras formas. E ligar àquilo que estávamos a falar, se eu não alimentar os noticiários caem, não têm audiências. Se não tiverem audiências, vão ter que ir à procura. Se eu cá dentro, como público, se a maior parte das pessoas exigisse que os noticiários falassem de coisas bonitas... Mas não havia pessoas para ver. Se nós mudarmos todos, há pessoas para ver. E os noticiários passam a dizer: mais uma pessoa que ajudou um ceguinho a atravessar a estrada. Estão a ver? Uma coisa bonita. Só que isso não vende. Sim. Isso não vende. Porque se for um rapaz, o mesmo jovem, um rapaz que passou uma rasteira a um idoso e que se estatalou no meio da... Já, não sei o quê, porquê? Filho da mãe, não sei o quê e tal, não sei. Mas se esse mesmo rapaz, que no dia anterior ajudou um ceguinho a atravessar a rua, não tem ninguém a lhe dizer assim: rapaz, parabéns, é assim mesmo, continua, não é? Que coisa bonita. Então, andamos aqui. Por isso é que hoje em dia tu vês nas escolas, é só mais um exemplo desta tristeza, bullying, não é? Está a acontecer bullying e estão 20 marmanjos, rapazes e raparigas, de telemóvel na mão. Ninguém faz mais nada. Sim, e a questão das notícias... Isto é triste, porque, quer dizer, o mais importante é registar um momento para mostrar, para falar, para se calhar até ganhar algum dinheirinho para que se manda para uma televisão e ela paga e não sei o quê. Percebes? É pequenino. Sim. É pequenino. E amanhã, quando for eu a sofrer bullying de alguma forma na vida,
vou-me queixar, mas vocês estavam a ver e não fizeram nada. Pois, e tu quando estavas a ver e não fizeste nada? Não é? Exatamente. É que focamos no que é que o outro não fez, mas e a nossa parte, a tua responsabilidade, que é sempre aquela que Sim. interessa, a minha responsabilidade. O que eu ia dizer também, pegando só nesse exemplo das notícias, é que realmente as notícias também são super manipuláveis e Claro. nós muitas vezes estamos a receber de outros países e realmente há jornalistas que falam disso. Ainda há tempos estava a falar com uma jornalista que diz que é verdade que a maioria das notícias que nós vemos dos outros países, aquilo é super, está super manipulado, está super traduzido de línguas que às vezes eles nem entendem bem, por isso É o que é. é o que é. As notícias. Sim, mas olha, um exemplo tão simples. Há 50 anos não havia internet, não havia essas coisas todas, portanto, aquilo que acontecia, sei lá, no Japão, ou aquilo que acontecia no Brasil, tu não tinhas imediatamente reflexo aqui, não é? Não sabias. Então, o que é que acontecia? As pessoas não viviam. Não sabias o que é que estava a acontecer no Brasil, não sabias o que é que estava a acontecer na Ucrânia, como é que tu podias viver? Vivias o presente, o que estás tu. Vivias a tua vida. Exato. Vivias aquilo que tens que viver, Sim. que é a tua vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aquilo que acontece e aquilo que tu podes influenciar de uma forma direta. E se tu fores paz, se tu fores amor, se tu fores abundância, se tu fores não sei quantos, É à isso que tua vais volta atrair. vai refletir e vais atrair e vais impactar Sim. o mundo dessa forma. Os outros que estão no Brasil têm que tratar do Brasil. Os outros que estão na Ucrânia têm que tratar da Ucrânia. E assim a coisa vai. Claro, hoje em dia as pessoas têm muita informação, no meu entendimento, fazem melhor por isso? Não. Não, também acho. Não. Para mim, ainda está um bocadinho pior, que é que nem estão conscientes de si. Estão tão focados fora, estão tão focados nas notícias, estão tão focados nas pandemias e estão tão focados nestas asneiras todas, que a maior parte delas, como tu dizias e bem, são informações que são colocadas, a maior parte delas também com intenções. Claro, com uma intenção. Isto Com tem uma intenções, intenção muito claro, clara, com claro. a intenção de alguém ganhar dinheiro, Sim. com a intenção de alguém ganhar poder, com a Exato. intenção de... Tu repara, há eleições. Quando há eleições, há sempre uma facção que tenta arranjar, seja mentira ou verdade, não importa, que tenta inventar algo sobre o outro para que o outro perca gás, para que o outro perca intenções de voto, para que o outro não sei o quê. Aqui a intenção não é a verdade. Aqui a intenção é que o outro perca e que eu ganhe. E, portanto, as pessoas manipulam e arranjam sempre e mandam queixas anónimas para que haja inspeções, para que haja não sei o quê, para que se tire o tapete, porque se tirarem o tapete, não importa se o outro está a fazer um trabalho digno. O que interessa é que eu ganhe e que ele perca. Então, andamos nisto. Então, as notícias, e aqui que nós achamos que antigamente era se calhar mais verdade, mas também não era tudo verdade, seguramente, por estar nas notícias, por estar no diário, por estar no jornal, por estar no rádio. melhor canal de televisão, Sim. por estar o melhor, normalmente é aquele que vende mais ou aquele que chega a mais pessoas, por ter sido o Presidente da República a dizer, por ter sido o Presidente do não sei o que a dizer, é verdade. Não é. Não. É só uma opinião. É aquilo que aquela pessoa, às vezes, condicionada por muitas coisas, teve que dizer. Verdade. E às vezes até não queria, mas foi ameaçado com perder o emprego, foi ameaçado com tantas coisas e as pessoas... Verdade. Então, o que é a verdade? Funciona melhor se tu sentires o que é a verdade do que se tu tentares intelectualizar e perceber o que é a verdade. Porque isto de tentar entender o que é a verdade, há muitas verdades. Verdade. A mesma coisa tem várias verdades. Olha, por exemplo, aqui, a mesma coisa observada por mim e por ti, já pode ter duas verdades. E porque é que a minha vale mais do que a tua? Não sei. Então, a minha vale para mim, a tua vale para ti, e se nós estivermos presentes, se nós estivermos inteiros, com o pai, com a mãe, não é? Se não rejeitarmos, e começa logo por aí, e temos tanta gente a dirigir, não é? Que estão partidos como nós, ou mais. Portanto,
se nós delegamos a nossa força fora, se nós delegamos o nosso poder fora, se nós delegamos a interpretação da vida para os outros, estamos lixados. Queres deixar uma última mensagem? Olha, pode ser exatamente isto, que é: apoderem-se da vossa vida, porque a vossa vida só pode ser vivida por vocês. E então é isso, apoderem-se da vossa vida, procurem estar mais inteiros, procurem viver em verdade, procurem dizer a verdade, procurem aceitar o que é, porque se está sol hoje, não vale a pena eu querer ou preferir que estivesse chuva. Está sol, então está sol, aceita que está sol e vive com o sol, porque há coisas boas para se fazer. Mas eu hoje tinha previsto fazer isto, e está vento, já não consigo fazer. Ok, muda, porque a vida te está a pedir para tu seres flexível e para tu, se calhar até, o mais importante hoje nem é realmente fazeres isto, é fazeres outra coisa qualquer. Mas o quê? Sente, procura, relaxa, se calhar vais ser conduzido. Então, a vida faz-se em presença, faz-se vivendo o hoje, porque ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Porque as coisas ainda não chegaram e tu já estás a vivê-las. Ou imaginá-las. E a complicá-las. Sim. Porque depois fazes 50 cenários e aquilo que aconteceu foi o 51, não é? Normalmente é o que acontece, não é? Sempre até ao lado, nem pensaste nas coisas todas. E outra coisa também que eu gostava de dizer é a cabeça, que nos foi ensinado que era o mais importante, pensar, raciocinar, focar e tal, é só a cabeça. Até já está comprovado cientificamente que a cabeça, o cérebro, tem esta importância. Tem 10% de importância. Nós temos todo um cérebro no corpo, que é desde o sentir, desde lugares diferentes, como o coração tem neurónios, os intestinos têm neurónios, está comprovado até cientificamente, para aqueles que são mais céticos, que nós não pensamos só com a cabeça. Então, por favor, façam um favor a vocês próprios e ao mundo, que é, sintam, aprender a respirar, vir à natureza, descalçar os sapatos, conectarmos com coisas simples, porque respirar é viver e a maior parte das pessoas respira só daqui de cima, só, digamos, com uma respiração de sobrevivência. Então, se nós estamos em modo de ataque-defesa, isso não é viver, isso é sobreviver. Eu acho que nós somos uma sociedade cada vez mais assente no mental e não na dimensão emocional do sentir, e eu acho que isso é uma coisa que me move muito. E a maior parte de nós, mudar nas sociedades ditas mais evoluídas, somos perfeitos incompetentes no emocional. E olha, se formos para os índios, se formos para os tais africanos, as tribos e tudo mais, são muito mais competentes aí. Espiritualmente muito mais desenvolvidos. Tanto a aprender com eles, tanto. Pois claro, nós temos mais intelectualidade e achamos que isso nos dá, e dá-nos alguma superioridade em algumas coisas, nomeadamente bélica, e depois temos as guerras nas Ucrânias e por aí vai, porque é isto, porque é uns a tentarem ganhar o poder e o controle. Exato. É o pequenino do ser humano. É o pequenino do ser humano. E estas civilizações, como as africanas, as indígenas e tudo mais, mostram-nos o bonito do ser humano. E o bonito do ser humano é viver em comunhão, esta coisa de sermos todos um, esta coisa de como é que eu posso estar feliz se tu estás infeliz. Portanto, e então temos que estar todos bem e viver esta comunhão, que é o que a natureza faz, de uma forma tão mágica. E é isso dava mais uma conversa. É verdade. Obrigada, António. Obrigado também. E vocês até ao próximo episódio.